Oi, gente linda! Hoje, segunda-feira. Peraí, você não tá assistindo o vídeo segunda-feira, não? Isso quer dizer que você não é inscrito ainda no canal, porque se você fosse inscrito no canal, toda segunda-feira e terça-feira estou disponibilizando os vídeos aqui do livro O Poder da Oração Intercessória. E isso quer dizer o quê? Se você for inscrito e apertar nesse sininho que tá aí na opção todas, toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber de antemão. Ah, é segunda-feira e você tá assistindo, acabou de assistir esse vídeo? Então, beleza. Então, continua comigo. O capítulo de hoje falaremos sobre proatividade. Mas antes da gente iniciar o capítulo do dia de hoje, aproveitando aí que esse vídeo está sendo disponibilizado numa segunda-feira, eu quero que você me conta aí, deixa nos comentários o que você deixou para segunda-feira. Porque segunda-feira é o Dia Internacional, eu que estou intitulando do Eu Vou Começar. Eu vou começar a dieta na segunda-feira. Isso daí é um assunto para um outro vídeo, porque estou eu aqui no processo. Também é o dia de começar, não só a dieta, mas uma leitura de um livro, de entrar na academia, de começar novos hábitos. Todo mundo deixa pra segunda-feira. Eu não sei explicar o porquê. Intitularam, a segunda-feira como dia do eu vou começar, eu vou tentar, eu vou fazer. Segunda-feira, deixa pra segunda-feira. Acaba que segunda-feira existe em todas as semanas. Então, quando a gente fala deixa pra segunda-feira, tem uma palavra que é muito conhecida, que tá todo mundo falando agora, sobre procrastinação. Mas a Bíblia já fala, sobre prevaricação. E o que é você prevaricar? É você dizer que vai fazer algo e acaba que você se auto-sabota e você não faz. E aí fica a questão, aonde você está enganando não os outros, mas a você mesmo? E para isso, para te ajudar, se você está com dificuldade nisso, eu quero começar a te ajudar no que diz respeito à intercessão. Então, iniciando agora o capítulo 10 do livro O Poder da Oração Intercessória, que diz: proatividade na intercessão. Quando estava cursando o ensino médio, eu jogava futebol americano em uma pequena escola no interior. Era um pequeno zagueiro que precisava se defender de pequenos ataques que mandavam muitos bloqueios e diziam: cuidado, cuidado, Dutch! Os resultados eram previsíveis: um nariz quebrado, um ombro deslocado, um joelho inutilizado, 9 pontos debaixo do olho, costelas contundidas, 2 concussões importantes, dores nas costas, hoje devido a uma costela ligeiramente deformada, e alguns danos cerebrais. Desenvolvi reflexos excelentes, a capacidade de reagir rápido a atacantes defensivos e a jogadores de defesa sádicos que recebiam estrelas nos capacetes e eventuais bolsas de estudo por darem a pequenos zagueiros um nariz quebrado, ombros deslocados, joelhos inutilizados. Acho que você entendeu como funciona. Frequentemente somos defensivos no que se refere a Satanás. Qual é o resultado? Você já adivinhou: rompimentos, machucados, separações e várias outras baixas espirituais. Precisamos aprender a ser proativos. Na nossa intercessão, precisamos aprender a não esperar os ataques de Satanás para depois reagirmos, mas a orar proativamente contra os roubos, a morte e a destruição do ladrão. Ver João 10:10. Isso descreve bem um conceito de oração conhecido como intercessão do atalaia. Isaías 62, versículo 6, que diz: Jerusalém, sobre os teus muros, pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis. 2 passagens bíblicas do Novo Testamento também mencionam a função de atalaia assumidas pela intercessão. O primeiro é Efésios 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. ênfase do autor. A versão Almeida atualizada utiliza a palavra vigiando para a expressão estejam atentos. O segundo versículo é 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. ênfase do autor. Mais uma vez, outras versões usam a palavra vigiar. O contexto de ambos os versículos é guerra espiritual. Cada um deles menciona o nosso adversário e nos desafia
a estarmos alertas ou vigilantes, tanto em relação a nós mesmos como a nossos irmãos e irmãs em Cristo. Frequentemente, os cristãos interpretam esses versículos como sendo apenas reativos. Em outras palavras, como se devessem esperar pelo ataque e depois verificar quais foram as perdas e os danos. Embora a intercessão possa certamente liberar a redenção de Deus sobre as situações destruidoras, Deus nos oferece muito mais do que bloqueios de segurança e análise de danos. Ele deseja nos advertir antecipadamente sobre os ataques de Satanás, a fim de que possamos orar pelos outros e construir os limites de proteção de que falamos no capítulo 7. Essa é a intercessão do Atalaia. Não pretendo sugerir que cada acontecimento negativo seja resultado direto da operação de Satanás. Entendo que o nosso próprio descuido, o descuido de outros, a maldição do pecado no nosso mundo caído e outras causas resultam em acidentes, doenças e outras situações destrutivas. Creio que há uma proteção por meio da intercessão do Atalaia, tanto contra os ataques satânicos quanto contra as adversidades decorrentes de outras causas. As palavras hebraicas no Antigo Testamento, traduzidas como atalaia ou vigia, têm a conotação básica de proteger ou preservar por meio da vigilância atenta. As palavras gregas no Novo Testamento têm o mesmo significado implícitos, embora seus significados literais sejam estar desperto ou insone, como no caso das sentinelas ou atalaias noturnos. A história a seguir exemplifica o conceito de atalaia. A associação a Glow International estava realizando sua conferência anual em Denver, Colorado, no ano de 1992, quando Cindy Jacobs interrompeu a reunião trazendo um alerta de socorro que havia acabado de receber do Senhor para Bob Byerly. Jim e o filho de Bob Byerly, Bob, que era então o presidente nacional da Glow International, estava na plataforma. Bob era e ainda é um policial na região de Denver. Cindy explicou a urgência e a seriedade do que ela estava sentindo e então conduziu os presentes em um período poderoso de intercessão pela segurança imediata de Bob, para que Deus o protegesse contra os ataques do inimigo. Bob falou mais tarde com seu filho e descobriu o que havia acontecido naquela noite. Quando foi prestar assistência a uma ameaça de suicídio, um homem que declarou querer matar um policial atirou nele e em outro policial. Felizmente, as balas passaram por cima da cabeça deles e eles escaparam sem serem feridos. Um acontecimento potencialmente trágico havia sido evitado quando as pessoas deram ouvidos às advertências estratégicas do Espírito Santo e oraram pela proteção imediata de Bob. Isso é intercessão proativa, atalaia. Em 2 Coríntios 2, versículo 11, é um versículo tremendo, que derrama uma luz maravilhosa sobre o nosso tema, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A palavra ignorar significa estar sem conhecimento ou entendimento. A palavra intenções significa literalmente pensamentos, mas também significa planos, esquemas, tramas e artifícios, já que essas coisas nascem na mente. Esse versículo nos mostra que Deus não quer que fiquemos sem conhecimento ou entendimento a respeito da maneira como o inimigo pensa e opera, e os seus planos, tramas, esquemas e artifícios. Portanto, podemos presumir que ele está disposto a revelá-los a nós. Ele certamente queria que o corpo de Cristo tivesse conhecimento do plano do inimigo contra Bob Byerly. Em outubro de 1992, o Senhor deu a Cindy Jacobs o entendimento da necessidade imediata de oração. Ela alertou os presentes, a função intercessória do atalaia entrou em ação e o plano do inimigo fracassou. E se eles não tivessem cientes dos planos de Satanás naquela noite, o inimigo poderia ter levado vantagem sobre Bob? A palavra vantagem significa ter ou tomar posse da maior parte. Outros significados incluem fazer presa, defraudar e ter vantagem sobre. Satanás tem muita vantagem sobre aqueles que não estão cientes de suas artimanhas. Vamos analisar o versículo novamente com todos esses conceitos incluídos.
no grau em que ignoramos a maneira como nosso adversário pensa e opera, seus planos, estratagemas, esquemas e artifícios. Nesse grau, ele tem vantagem sobre nós, nos faz suas presas, defrauda o que é nosso e tem ou toma posse da maior parte. A maior parte do quê? Seja do que for. Nosso lar, nosso casamento, nossa família, nossa comunidade, nosso dinheiro, nosso governo, nossa nação e muito mais. Há 25 anos a igreja não tinha entendimento do que Satanás estava planejando e ele tomou posse da maior parte das nossas escolas. O mesmo poderia ser dito do nosso governo e de muitas das nossas igrejas. Quero extrair 4 conclusões dos 3 versículos que utilizamos. Efésios 6:18, 1 Pedro 5, versículo 8 e 2 Coríntios 2, versículo 11. Primeiro, a proteção contra os ataques do inimigo, até para os crentes, não é automática. Há um papel que nós precisamos exercer. Embora Deus seja soberano, isso não significa que Ele esteja literalmente no controle de tudo que acontece. Ele deixou muitas coisas a cargo da decisão e das ações da humanidade. Se Deus fosse proteger ou nos guardar dos ataques de Satanás, independentemente do que fizéssemos, estes versículos seriam totalmente irrelevantes para os cristãos. Em algum ponto da nossa teologia, precisamos encontrar um lugar para a responsabilidade humana. Em algum ponto, precisamos começar a crer que nós importamos, somos relevantes para nós mesmos e para os outros. 2. O plano de Deus é nos advertir ou alertar quanto às táticas de Satanás. Isso se deduz pelo simples fato de Deus dizer que não devemos ignorar as táticas de Satanás. Ao fazer isso, ele deve estar disposto a nos fazer cientes delas. Se ele diz para estarmos vigilantes, deve significar que se estivermos, ele nos alertará. Deus não nos pediria alguma coisa que não nos capacitasse para realizar. 3. Precisamos estar alertas, permanecer vigilantes, ou não perceberemos as tentativas de Deus de nos advertir contra os ataques e planos de Satanás. Se eles fossem sempre óbvios, não seria necessária vigilância. Isaías 56, versículo 10, fala das sentinelas cegas. Que imagem! Temo que essa seja uma ótima descrição de muitos de nós em nosso papel de atalaias. Muitas vezes somos como discípulos da antiguidade. Temos olhos, mas não vemos. Vê Marcos capítulo 8, versículo 18. É hora de fazermos mais do que contemplar. Precisamos vigiar cautelosamente. 4. Se não estivermos alertas e vigilantes, se ignorarmos os planos de Satanás, ele tomará a maior parte. Ele terá vantagem sobre nós, aproveitando-se de nossa ignorância. Poderemos realmente ser destruídos devido à ignorância. Vê Oséias 4, versículo 6. A boa notícia é que Deus não pretende que Satanás leve vantagem sobre nós. Ele nos alertará sobre os planos dele se prestarmos atenção e permanecermos alertas. Adão, o primeiro atalaia da Bíblia, falhou nisso em Gênesis 2, versículo 5. Deus disse ele para guardar o jardim. A palavra guardar, embora não seja traduzida como tal aqui, também vem de uma das 3 palavras hebraicas para atalaia. Adão havia sido designado para proteger o jardim, vigiando contra os ataques de Satanás. Ele não estava alerta como deveria, e por isso Satanás levou vantagem sobre ele e Eva. Esse primeiro uso do termo atalaia nos dá uma imagem clara do papel dos atalaias: manter a serpente fora dos nossos jardins, nossos lares, nossas famílias, nossas igrejas e nossas cidades. Em seu livro First Things First, as primeiras coisas em primeiro lugar, a Roger Merrill nos fala de um consultor comercial que decidiu contratar um projeto de paisagismo para seu jardim. Ele contratou uma mulher extremamente capaz que tinha doutorado em horticultura, pelo fato de o consultor comercial ser muito ocupado e viajar muito. Ele enfatizou a necessidade de que a profissional criasse seu jardim de uma maneira que necessitasse de pouca
ou nenhuma manutenção da parte dele. Insistiu em ter borrifadores automáticos e outros dispositivos que poupassem trabalho. Finalmente, ela parou e disse ao consultor: há uma coisa com a qual você precisa tratar antes de prosseguirmos. Se não houver jardineiro, não há jardim. A seguinte história ilustra como uma intercessora vigilante orou e manteve seu jardim seguro durante um dos eventos mais infames da história. Um domingo em abril, em 1912, o Titanic atingiu um iceberg. O coronel Grace, um passageiro do navio, depois de ajudar a lançar aos poucos os barcos salva-vidas disponíveis, havia se resignado a morrer. Entretanto, enquanto ele deslizava entre as ondas, sua esposa em casa foi despertada de repente com uma grande preocupação com seu marido. Ela orou por diversas horas, até que sentiu paz. Enquanto isso, Grace voltou à tona, próximo a um barco virado, e por fim foi resgatado. Ele e sua mulher mais tarde descobriram que exatamente durante as horas em que ela enfrentava dores de parto em oração, ele se agarrava desesperadamente àquele barco virado. Observe que a senhora Grace estava alerta. Ela estava vigiando. O aviso veio simplesmente como uma preocupação que muitas pessoas teriam ignorado ou tentado desviar a atenção para outra questão. Em segundo lugar, como ele prometeu que faria se ficássemos alertas, Deus foi fiel e avisou. Em terceiro lugar, ela orou até sentir paz. Significa que ela não fez apenas um pedido rápido, mas continuou a orar até a preocupação desaparecer e ser substituída pela paz de Deus. Estudar outras formas pelas quais as palavras hebraicas para atalaia são traduzidas e usadas trará uma maior percepção ao princípio da intercessão do atalaia. Guardar ou aquele que guarda é, em grande medida, o uso mais frequente da palavra. As traduções relacionadas são preservar e manter. Quando Deus perguntou a Caim onde estava seu irmão Abel, sabendo muito bem que ele o havia assassinado, a resposta de Caim foi: sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4, versículo 9. A resposta correta é assim, embora Caim estivesse dando a entender o contrário. Jesus foi o guardador de Pedro, em Lucas 22, dos versículos 31 até o 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Embora Pedro tenha negado Cristo, o chamado dele foi preservado ou mantido pela intercessão de Cristo por ele. É razoável supor, com base nas palavras de Cristo, que ele não tivesse sido um atalaia por Pedro. O discípulo não teria sido salvo. Podemos ser guardados hoje, podemos preservar vidas, destinos, saúde, ministérios e muito mais através de nossa intercessão. Quando os avisos são ouvidos e agimos com base neles, a intrometida serpente é mantida fora dos nossos jardins. A segurança é mantida. Nós fazemos isso por nós mesmos, assim como fazemos pelos demais. Elmer Towns recorda uma experiência em que Deus o protegeu do mal. Durante a formatura de um seminário na Califórnia, em vez de pronunciar uma bênção para encerrar a reunião, Towns pediu às pessoas que se ajoelhassem junto às suas cadeiras enquanto ele orava. Ele se ajoelhou na última cadeira da primeira fila, próxima a uma janela. Depois de consagrar as pessoas à obra de Deus, ele fez a oração do Pai Nosso, parafraseando-a para aplicá-la aos que estavam presentes naquele dia. Ele concluiu sua oração assim: livra-nos do maligno, que está disposto a nos ferir de tantas formas que nem sequer podemos imaginar. Quando se levantou e andou de volta para o púlpito, a janela próxima a ele despencou da moldura e de repente caiu sobre a cadeira de onde ele acabara de sair. Havia vidro quebrado por toda parte e a pesada moldura havia se espatifado bem em cima do local onde Towns estava ajoelhado. É impossível saber o que poderia ter acontecido se ele não tivesse
se movido naquele momento. Embora Towns não tenha sido alertado antecipadamente acerca da possibilidade de aquele acidente acontecer, passou a fazer diariamente a oração desta frase do Pai Nosso: livra-nos do mal. Esse é um aspecto importante da oração proativa do Atalaia. Não devemos supor que precisamos orar somente quando somos advertidos. Jesus nos disse para orarmos diariamente por libertação do maligno. Acredito que a oração consistente de Towns, por si mesmo, permitiu que Deus o protegesse desse bizarro acidente. Outro uso das palavras para Atalaia é prestar atenção ou ouvir. Esse aspecto deveria ser bastante óbvio. Se quisermos ouvir ou discernir as advertências do Espírito Santo, precisamos dar ouvidos a elas. Alguns podem ensinar que Deus não fala mais conosco, mas em nenhum lugar as Escrituras confirmam isso. Se fosse esse o caso, versículos como os mencionados anteriormente nesse capítulo, 1 Pedro 5, versículo 8, Efésios 6, versículo 18 e 2 Coríntios 2, versículo 11, não fariam sentido. Certamente, a voz do Senhor chega até nós de diferentes formas. Pode ser por meio de passagens bíblicas que se tornam vivas para nós, premonições, pensamentos originados em Deus, pessoas que compartilham versículos conosco ou pensamentos que temos e foram inspirados por Deus, e a voz mansa e suave do Senhor. Mas essa voz sempre chega, se estivermos ouvindo, é claro. Em A Voz de Deus, Cindy Jacobs compartilha uma história que Shirley Dobson contou sobre quando orava por sua filha, Dani. Eu estava em casa, era um fim de semana chuvoso e eu aguardava ansiosamente para trabalhar em diversos projetos que havia colocado de lado, esperando exatamente por um tempo como aquele. Jim e Ryan, filhos dele, estavam no norte da Califórnia, em uma caçada, e Dani tinha planos de sair à noite com uma de suas amigas. Ela havia pedido permissão anteriormente para usar o carro da família ao sair. Secretamente, feliz por ter algum tempo reservado para mim, coloquei uma música para tocar e estava ocupada trabalhando, quando, de repente, um peso desceu sobre mim. Sentimentos inexplicáveis de ansiedade e medo por Dani me acometeram. Pensei, isto é tolice. Ela saiu com a amiga, está se divertindo. Estou certa de que está bem. Em vez de diminuir, a apreensão ficou mais intensa. Finalmente entrei no quarto, fechei a porta e me ajoelhei. Orei. Senhor, não sei o que estou sentindo, porque estou sentindo tanto medo por Dani. Mas, se ela estiver correndo algum perigo, peço-te para enviar anjos guardiões para cuidar dela, protegê-la e trazê-la para casa em segurança. Continuei orando por algum tempo e depois me levantei e voltei ao trabalho. O peso diminuiu um pouco, mas eu ainda senti um desconforto. 45 minutos depois, ouvi uma batida na porta. Ao abri-la, vi um policial de pé na entrada da minha casa. Ele me perguntou se eu tinha um carro vermelho e respondi afirmativamente. Encontrei-o de cabeça para baixo em uma estrada da montanha. Quem o estava dirigindo? Era seu marido? Ele perguntou. Dani estava dirigindo o carro vermelho. Agora eu entendia por que o Senhor havia me impulsionado a orar. Mais tarde, eu entenderia o quanto aquele momento de intercessão por ela havia sido poderoso. Enquanto o policial estava ali, o setor de emergência do hospital ligou. Eles não queriam me dizer os detalhes. Encontrei Dani muito abalada, com a mão esquerda ferida gravemente, inchada e sangrando. Ela havia usado o braço e a mão esquerda em volta de si mesma enquanto o carro capotava. Ele, na verdade, havia capotado sobre a sua mão. Ficamos sabendo que ela poderia ter perdido a mão e sua palma estivesse virada para baixo. Felizmente, um cirurgião especializado em mãos estava no hospital naquela noite e pôde operá-la imediatamente. Outra resposta de oração. Mais tarde, saberíamos de toda a história. Embora ela estivesse dirigindo muito devagar, a chuva havia levado cascalhos para a estrada escorregadia pelo óleo, fazendo com que ela derrapasse ao fazer a curva. Minha filha ficou muito assustada e perdeu o controle, como acontece com a maioria dos motoristas jovens. O carro aterrissou de cabeça para baixo no meio da estrada. Se ela tivesse avançado por mais 10 metros, ela teria saído da estrada e caído em uma barragem
de 150 metros de altura. Não havia parapeito. Com muita gratidão no coração, pensei na minha oração diante daquele acidente e vi legiões de anjos alinhados contra a estrada, impedindo que o carro deslizasse para fora da beirada. Outra resposta de oração. Dani se recuperou rapidamente e depois de algum tempo recuperou o uso total de sua mão esquerda. Louvamos muito ao Senhor. Nós estamos agora encerrando aqui a primeira parte do capítulo 10. Amanhã eu aguardo você com o restante desse capítulo. E nesse momento eu oro pela sua vida, para que você se posicione como um atalaia do Senhor, atento àquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração, aqueles sentimentos que talvez você nem consiga explicar, que você sente, talvez pela sua própria vida. Não espere, cair do céu, dinheiro na sua mão. Se a sua situação de dificuldade é financeira, interceda por ela. Não fique esperando, o pastor vir para abençoar a vida dos seus filhos. Isso é muito bom sim, mas seja você mãe, você pai, aquele que pastoreia os seus filhos dentro de casa. Que a intercessão seja um fator determinante na sua vida, que vai te levar para um outro nível de intimidade com Deus e vai fazer toda a sua vida e todo o teu entorno prosperar. Não fique aí esperando, Seja você a resposta que você tanto anseia do próximo. Aguardo você amanhã. Até lá. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!